Bom, nós vamos fazer rapidinho, né, nosso estudo hoje. Nós vamos falar sobre o céu. Vocês lembram na semana passada que eu falei para vocês sobre a criação do inferno, como é que funciona, como é que veio esse mito do inferno, né? Que veio lá dos gregos, né? Que era a região do Tártaro, que lá tinha um cara que cuidava do inferno, que era o Hades, né? E agora nós vamos estudar o céu. Da onde veio esse mito chamado céu? O que é esse céu que representou para todo mundo aí, né? Mas não teríamos como passar diretamente para o céu, gente, porque nós não somos gente muito boa, né? Então não tem como tirar vocês do inferno e levar vocês diretamente para o céu, tá? Então eu tenho que fazer vocês passar pelo purgatório primeiro, tá? O purgatório foi uma criação da Igreja Católica, porque esse negócio de purgatório nunca existiu na antiguidade, tá? A partir do ano 593, com o Papa Gregório, foi iniciado então essa ideia de purgatório, que começou a complicar um pouco a situação, né? Eles não estavam conseguindo trazer gente mais para a igreja, porque ficava complicado. Ou ia para o céu, ou ia para o inferno. E para ir para o céu é uma coisa muito difícil para a pessoa, vivendo naquela época, né? Uma época de muita violência, uma época muito primitiva. Então eles criaram o purgatório, tá? Que na verdade foi só instituído quase 1000 anos depois, mas já foi criado em 593. E lá, já foi praticado a partir de 593. Para negociar. Eu vou explicar. É isso mesmo. Então, em suma, o que está escrito lá no Concílio da Igreja Católica de 1030, onde foi reformulado isso, é o seguinte: o que é o purgatório? Aqueles que morrem da graça e na amizade de Deus tem que estar perto de Deus. Então, a primeira coisa tem que ter a batizado. Se você nem for batizado, nem pense que você vai para o purgatório. Essa é a ponta principal, tá? Tem que ser ao lado de Deus. Mas não são perfeitamente purificados, embora estejam certos da sua salvação. Então o cidadão tinha que estar certo que ele ia conseguir se salvar, senão também não tinha condição de entrar no purgatório, tá? São, contudo, submetidos após a morte a uma purificação, com o fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu, tá? Por que eu trouxe o purgatório? Eu ia passar o purgatório, na verdade. Ia falar sobre o céu e o inferno, porque o livro dos Espíritos fala um pouco sobre o purgatório. Mas o purgatório e tudo que existiu, e existe na Bíblia, e existe dentro das crenças religiosas, tem uma lógica. E o purgatório também tem uma lógica. Ele não aconteceu por acaso para nós na humanidade. Por isso que eu vou explicar sobre o purgatório, tá? Mas se vocês quiserem mais ligeiro, tem uma cidadezinha na Itália chamada Purgatório. Se vocês quiserem ir em carne e osso, para lá podem ir. E ela fica alguns quilômetros depois do inferno e uns 1000 quilômetros já depois vem o céu, né? Mas tem uma cidade chamada Purgatório. Eu comecei a pesquisar Purgatório e apareceu isso aí para minhas imagens lá do Google. Purgatório. Então, o purgatório começou a ficar uma coisa interessante. A criação do purgatório foi justamente para ter um meio termo, né? De quem nem era muito santo e nem era muito, né, mal, vamos dizer assim. Mas alguns bispos começaram a perceber que isso era interessante, que dava para, digamos assim, ser rentável para a igreja. E aí eles criaram uma coisa chamada, lá em 1030, quando saiu aquele concílio que eu falei, chamada Sagrado Livro das Taxas Apostólicas Católicas. Pequeno nome, né? E nesse livro tinha assim: para cada pecado tinha um preço. Era assim. E isso começou a ser chamado de indulgências, tá? Essas indulgências que Martinho Lutero, John Hus, John Wycliffe e depois Lutero começaram a entrar em discordância com a igreja e acabou havendo o protestantismo, né? Disso saiu os luteranos, saiu os calvinistas, os anglicanos e assim por diante, tá? Foi por causa dessas indulgências. E eu trouxe alguns dos pecados desse pequeno livro, né, para vocês, alguns mais interessantes, porque os outros são bastante simplistas, tá? Para vocês terem uma ideia como é que funcionava isso. Então o cidadão pecava e ele ia na igreja e pagava um determinado valor e estava isento da culpa, tá? Alguns iam, digamos assim,
amontoando os pecados, eles pagavam tudo uma vez só antes de morrer. Era mais fácil, não precisava estar correndo na igreja e tal. Mas outros, para poder viver, digamos assim, sob a proteção da égide de Deus, pagava pecado a pecado. Tá? Um dos pecados, o eclesiástico, vamos assim, o padre, né, que incorrer em pecado carnal, seja com as freiras, primas, sobrinhas, afilhadas ou enfim, com outra mulher qualquer, será absolvido mediante o pagamento de 67 libras inglesas e mais 12 soldos. 12 soldos era um salário de um soldado, tá? Eu não sei dizer exatamente quanto é que dava um salário de um soldado, né? Vamos contar aí hoje um salário de soldado aqui, uns 4 mil reais, talvez. O soldado ganha bem. Então, são 12 vezes 4 mil reais, vamos ter uma ideia. Então, se o padre tivesse, às vezes, uma relação sexual com qualquer uma dessas mulheres aqui, só pagar 67 libras esterlinas e mais 12 soldos, estava livre e podia ir para o céu. Tá? Outra. Aliás, desculpe, não para o céu não, para o purgatório. Tá? O céu já é outro departamento. Tá? A mulher adúltera que pedir a absolvição para se ver livre de qualquer processo e ser dispensável para continuar com a relação ilícita, ou seja, a mulher adúltera, para ela continuar com o amante, ela precisa pagar uma taxa. Tá? Olha que coisa boa, né? Coisa boa isso aí. Pagava ao Papa 87 libras e 3 soldos. Veja que quase mais barato, né? Bem mais barato que um padre. Bem mais barato, né? Em um caso análogo, o marido pagará o mesmo montante, o que era raro, porque geralmente o homem tinha favores maiores. Mas só que a igreja é igreja, né? A igreja não tem esse negócio. Cobra tudo igual. Tá? Se tiverem cometido incesto com o próprio filho, coisa pouca. Só um incesto com o filho. Tá? Acrescentar-se 6 libras pela consciência. Não é nada. 6 libras é pouca coisa. Tá? Até valia a pena fazer um incesto. Tá? A absolvição e a certeza de não ser perseguido por crime de roubo, furto ou incêndio custarão ao culpado 131 libras e 7 soldos. Olha só. Quer dizer, se você roubasse, se você furtasse ou botasse fogo na casa de alguém em algum lugar, só pagar 131 libras e 7 soldos você tinha direito a ir para o purgatório. Percebam que se o roubo fosse, né, valia a pena roubar e depois pagar a taxa. Pois é, só descontar. Tá tranquilo, tranquilo. E uma última que eu trouxe aqui, a absolvição de homicídios simples cometidos contra a pessoa de um leigo, não de um padre custa bem mais caro, custará 15 libras, 4 soldos e 3 denários. Denários é 100 gramas de prata, tá? Então é o mais caro de todos, quem cometeu um homicídio, tá? Para ficar livre, quer dizer, você pode matar alguém, mas você pagando está livre. E eles aproveitaram e disseram assim, ó, se o assassino tiver matado 2 ou mais homens em um único dia, pagará como se tivesse assassinado só um. É um preço atacado. No mesmo dia. Se você sabe. Qual era a garantia que não ia ter o espírito obsediando dele? Isso eles não sabiam. É que naquela época eles matavam na espada, né, na flecha. Para matar mais de um por dia não era fácil. Hoje com a metralhadora o cara mata quantos, né? Ia ser livrado de um monte de inimigo. Então isso está lá, né? Quem quiser ler um pouquinho mais, né, eu tirei lá do livro negro do cristianismo, tá? 2000 anos de crimes em nome de Deus, tá? Isso está na internet. Eu nunca tinha visto falar desses valores aí. E o que eu te falei no começo? Comércio. Comércio. Sempre foi comércio. As indulgências sempre foi comércio. E isso, gente, isso assim, isso transformou a Igreja Católica, a instituição igreja. Estou falando na crença, nem na religião. A instituição igreja com um poder fantástico. Então, todas as maiores catedrais que vocês possam imaginar, quem viaja para a Europa e conhece um pouquinho sabe o tamanho que é realmente a riqueza que tem essa instituição igreja. Tá? Ao ponto de hoje consideram, eles estão, a única instituição, a única associação que tem um país, porque o Vaticano é um país, independente de qualquer lei que existe no mundo, eles fazem a lei dentro daquele país. É um poder que é essa instituição chamada igreja. Tem o banco, né? O Banco do Vaticano, exatamente.
Está passando aí agora, para quem quiser ter a oportunidade de ver na History Channel, está passando aí sobre as lavagens de dinheiro que os bancos do Vaticano estão fazendo e fizeram durante esses anos todos. É dinheiro pra caramba, sabe? É muito dinheiro. Tá? Então tá lá. Então quem pagasse isso tinha direito a ir para o purgatório. Tem uma frase de um cara do Aldous Huxley, que escreveu, puxa, o nome do livro, é um livro fantástico que fala sobre padronização, ele escreveu em 1931, eu esqueci o nome agora. Mas ele diz assim: como sabes que a Terra não é o inferno de um outro planeta? Oh, isso é interessante, por isso que eu trouxe. Como é que a gente pode garantir que nós aqui não estamos no inferno? Não é verdade? E isso é uma coisa a se pensar. E eu vou dizer para vocês, nós não estamos no inferno, mas nós estamos perto dele, bem pertinho, alguns quilômetros dele, nós já passamos. Eu vou explicar para vocês. De acordo com a classificação dos mundos, né, nós temos o primeiro mundo, os mundos onde é a primeira vez que a alma humana encarna nos mundos primitivos, onde prevalece o instinto e a lei do mais forte. É os mundos, né, que a gente já vive falando aí, é onde reina os homens das cavernas, né, aquele tempo todo. Aí, à medida que os espíritos vão evoluindo, passa-se a formular, então, a fazer parte do planeta de provas e expiações e provas, aonde o mal ainda predomina sobre o bem, né? Depois, a terceira etapa são planetas regeneradores, aonde o bem já está sobrepujando o mal, pouca coisa, mas está sobrepujando, né? Depois vem os planetas felizes, onde o mal não existe, onde o mal não existe. E depois os mundos celestes e divinos, onde o mal reina soberano. Aliás, desculpa, o bem. Não tem mais nem lembrança do que é o mal. Tá? Então essas são evoluções do planeta. No nosso universo existem planetas variando nesses 5 níveis. Todos. Tá? A Terra se encontra em qual delas? Provas e expiações ainda. Nós estamos passando para a regeneração, tá? Nós estamos ali no entrever, né? na briga com o mal. O bem está na igualdade quase. Então, mas nós somos ainda planeta de expiações e provas. E aí você vai, que eu falei para vocês a vez passada, o que significa expiação? Expiação, reparar um erro, uma falta, pagar um crime, remir ou remir-se, purificação de crimes ou faltas cometidas. Basicamente, expiação é pagar um crime. É uma dívida que você tem que estar pagando aqui na Terra. Então você vem aqui passar por uma situação para que você redima um crime que você cometeu. É assim que funciona, tá? Expiação. E o que é purgatório? Quem purga, limpa, purifica. Purificatório. Expiatório. Purgatório é a mesma coisa que expiação. O nosso planeta Terra não é um planeta chamado inferno, de um outro planeta, mas com certeza absoluta é o purgatório de um outro planeta. E nós que estamos aqui, lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz isso aqui, ó, na Terra os espíritos em expiação e nós estamos em expiação. São, se assim se pode dizer, segundo o Santo Agostinho, seres estrangeiros, nós não somos daqui. Indivíduos que já vieram em outros mundos, de outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal, que os tornava causa de perturbação aos bons. Então nós saímos de um outro planeta, viemos para cá expurgar, porque já nós não tínhamos condição de ficar naquele outro planeta. Lá é o céu. O planeta está evoluindo, está se tornando um planeta feliz. Nós não temos condição de ficar no céu. A gente não vai diretamente para o inferno, que é um planeta primitivo, mas vamos dar uma paradinha no planeta de prova e expiação, expurgar as nossas dívidas. Então, com certeza, a Terra é um planeta de purgatório. Na pergunta 167, o Kardec pergunta: qual é a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, não estaria a justiça. Quem está encarnando em mundos de... Como é que é o nome? Esqueci o nome. Não é inferno e no céu. Mundos de purgatório. Tá? Se você está encarnando no mundo de purgatório.
Porque somente a hora que você parar de encarnar, você vai fazer parte daqueles mundos mais adiantados. Por quê? Sabe por quê? Porque enquanto existir encarnação, vai existir mal. As pessoas precisam encarnar para vir depurar, melhorar. Estão entendendo? Entenderam o que eu estou dizendo? Então, o purgatório tem uma lógica. A lógica que veio para eles era essa. Eles não entendiam, mas criaram esse purgatório. Nós estamos num purgatório. Tá? Mundos de provas e expiação é o verdadeiro purgatório da alma humana. Isso aqui está lá no Livro dos Espíritos, isso aqui está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente não nota quando lê. Eu, porque fui dar uma olhada, digo, mas não é possível, tem que ter alguma coisa. Pesquisei e achei. Tá? Então, mundos de provas e expiação. Expiação é purgar. Expiação é purgatório. Mundos que nem o nosso, onde existe sofrimento e dor, é purgatório. Tá? E à medida que nós vamos melhorando nesses planetas, nós temos direito ao céu, ou ao mundos felizes. Cada um de acordo com o seu livre-arbítrio. Uns mais ligeiros, outros gostam de ficar por aqui, ficam mais um tempinho e assim por diante. Né? Mas, alguns perguntam assim, nesses mundos de provas e expiação, há pessoas para as quais a vida flui de uma serenidade perfeita, não parece? Às vezes a gente olha o vizinho e diz, mas, poxa, queria ter a vida desse cara. Né? Tranquilo, sem problema, família boa, dinheiro. Como é que pode? Que não tendo necessidade de fazer qualquer coisa para si mesmo. Tem gente que viaja, né? Que vê na televisão. Hein? Aqui talvez a gente não conhece pessoas assim. Mas quando a gente começa a assistir alguns filmes, algumas novelas, gente que não está nem aí, né? Viajando para o mundo inteiro. Não se preocupa com nada. Né? Estão livres, descuidados, quer dizer, não estão aqui espiando, estão só aproveitando esse lugar? É uma pergunta que a gente se faz, né? Essa existência é feliz? É uma prova de que essa existência feliz é uma prova de que nada tem a espiar de uma existência anterior? Quer dizer, eles são pessoas que já... Não, você quer dizer, são pessoas boas, que não têm mais que passar por sofrimento? Essa é a pergunta que o Kardec fez. E olha a resposta dos Espíritos. Olha, ele já começa dando uma mijada. Pergunta assim, conheces muitas pessoas assim? A gente ouve falar, mas conhecer, tá? Se acreditas, enganas-te. Em geral, essa serenidade não é mais do que aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas, quando a deixam, percebem que ela não os ajudou a progredir. Então, como os preguiçosos, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimento e se elevar senão através da atividade. Se ele adormece na despreocupação, não se adianta. E semelhante àquele que, de acordo com os vossos costumes, tem a necessidade de trabalhar e vai passear ou dormir para não fazer nada. É a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente vê um adolescente, por exemplo, em vez de estudar, só na boa e tal. Vai chegar um momento que ele vai quebrar a cara. Isso a gente tem essa nossa idade, né? A gente sabe. Não tem como negar. Todo preguiçoso um dia vai ter que passar. Então esse cara que recebeu essa oportunidade muitas vezes de posses materiais, de conquistas, de riquezas, que podia estar trazendo abundância para bastante pessoas, está aproveitando isso, mas vai quebrar a cara quando tiver que fazer ela nova. E o que é o céu? Para nós terminar, que agora nós estamos no céu. Chega do purgatório, chega de coisa, agora nós podemos entrar no céu. Da onde veio essa palavra céu? Essa ideia de céu? E olha que interessante isso aí, isso é interessante, tá? A palavra céu vem dos Campos Elíseos. Os Campos Elíseos é o céu dos gregos e dos romanos, na antiguidade. Então eles acreditavam que aquele mesmo Hades que cuidava do inferno, cuidava do céu. Que cuidava do Tártaro, eles chamavam de Tártaro, cuidava do Campos Elíseos. E esse Tártaro e o Campos Elíseos era dividido com um muro, infinitamente alto. E para cuidar desse muro, tinha um monstro chamado Cronos. Quem já assistiu Fúria de Titãs, lembra do Cronos? Se algum tivesse passado o inferno
do Tártaro por Campos Elíseos, sem a permissão, o Cronos comia. Comia o espírito e esse não voltava mais. Mas veja que tinha possibilidade de passar do Tártaro para os Campos Elíseos, ou seja, do inferno para o céu. Lá no céu morava o Hades. O Hades morava num castelo. E ele era ajudado por dois deuses. O deus Heptatano, que era o deus da morte, e o deus Hypnos, que era o deus do sono. Veja só. Deus da morte e Deus do sono. Se nós já não estudamos alguma coisa relacionada a sono e morte? Quando a gente dorme, a gente morre. Exatamente. Quer dizer, naquela época, eles já sabiam isso. E eles distinguiam essa situação. Tá? E tinha um rio, um lago, chamado Lago Leto, em que as pessoas ficavam nesse lago, banhando-se, se purificando, mais ainda, para poder voltar à terra. Olha só. O que é isso? Reencarnação. Esse é um mito, está lá. Se você for ler sobre os Campos Elíseos, é isso que está falando. Ou seja, as pessoas ficavam no céu e voltavam aos corpos com a permissão de Hades. A Igreja Católica pegou isso, os Tártaros e os Campos Elíseos, transformou em céu e inferno, só que complicou, como eu falei para vocês. Ninguém sai do céu e ninguém sai do inferno. Isso é para cima, entendeu? Porque é mais fácil, porque aí você tem duas coisas interessantes. Você trabalha com dominação, culpa e medo. Quando você coloca na cabeça de uma pessoa que ela é culpada, ela adquire medo. E quando você tem o medo na tua mão, você domina. Foi isso que a igreja fez. Está entendendo? E o fato de você não poder, digamos assim, ressarcir teus erros, isso é uma coisa que, vamos dizer assim, a reeducação é um negócio que, no momento que você tira isso, nenhuma das crenças antigas não tinha reeducação. Todas tinham reeducação. E a igreja tirou isso. E ela ficou com um poder fantástico. Né? Fantástico. Tanto ao chegar ao, digamos assim, ao nível de cobrar por aquilo que vocês viram no começo. E as pessoas acreditarem nisso. Exatamente. Acreditarem nisso. Por que elas acreditaram? Por causa do medo. Então, esse é o céu transformado pela Igreja Católica. E o Kardec pergunta isso. Em que sentido se deve entender a palavra céu? E ele vai dizer assim: crês que seja um lugar como os Campos Elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estavam aglomerados e confundidos, sem outra preocupação a não ser a gozar da eternidade e da felicidade passiva? Não. Não é não. É-se o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, em que os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem as tribulações da vida material, sem as angústias inerentes à inferioridade. Não tem egoísmo, não tem orgulho, não tem inveja, não tem soberba, não tem ódio. É uma maravilha viver em planetas assim. Nós ainda estamos presos a essas inferioridades, principalmente ao egoísmo. E o Kardec faz um comentário: nos mundos em que a existência é menos material do que neste, as necessidades são menos grosseiras, e todos os sofrimentos físicos são menos vivos. Os homens não mais conhecem as más paixões que nos mundos inferiores. Os fazem inimigos, que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Não tendo nenhum motivo de ódio, de ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei da justiça, do amor e da caridade. Não conhecem os aborrecimentos e os cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, que constituem o tormento da existência também. E a pergunta para terminar, que é uma pergunta interessante: será que Deus é assim? Deus tem a necessidade de se ocupar com um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? Ou seja, vai chegar um momento em que nós vamos estar na frente de um julgador e ele vai dizer assim: não, você vai para lá, não, você vai para cá, você fez isso, fez aquilo. Essa é a ideia? Será que existe isso? Sim. A maioria desses atos não são para ele insignificantes. Pensem só,
Deus deve ter tanta coisa para se incomodar, vai se incomodar com um pecadinho teu aqui na terra? Né? Pensa só. E aí essa pergunta que o Kardec faz: será que Deus se preocupa com todas as nossas ações? O que vocês acham? Não, Deus lhe permite. Façam o que vocês quiserem, segundo Isso mesmo, responsabilidade. Exatamente. A palavra certa é isso aí, responsabilidade. A resposta é a seguinte: Deus tem em suas leis, nós temos leis civis, não temos? Tente transgredir uma lei civil, você vai sofrer as consequências, né? A mesma coisa funciona a nível espiritual. Temos as leis de Deus, que regulam todas as vossas ações. Se as violares, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu vou te punir. Mas ele traçou uns limites. As doenças, por vezes, e a morte são consequências dos nossos excessos. É verdade. Nós estamos transgredindo leis. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. E o Kardec faz um comentário para nós terminar a nossa conversa. Um pai dá ao seu filho a educação e a instrução. É a relação de Deus conosco. Então um pai dá ao filho a educação e a instrução. Ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar, ele diz: eis a regra a seguir, e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegura a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes essa regra. Se seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice. Se não seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa agir à vontade. Não é verdade? É o que nós deveríamos fazer sempre. É o que Deus faz por nós. Ele põe nós aqui para nós cumprir as nossas tarefas e deixa claro as leis que nós devemos seguir. Jesus resumiu em duas. Quais são elas? Você pode fazer o que você quiser aqui na terra, desde que você siga duas leis. A primeira é amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque Deus está em todos os lugares. Não é isso? Quando você começa a amar a divindade, você ama tudo que está ao teu redor. A natureza e tudo aquilo que Deus colocou. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, você está dentro das leis de Deus. É bem simples, não é? Daí vocês vão para o céu. Não precisa nem passar pelo purgatório. Mas para a gente finalizar isso aí e entender céu e inferno, está lá no livro Céu e Inferno do Kardec. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras. O céu, igualmente, onde houver almas felizes. Então, quando vocês estão felizes, vocês estão no céu. Quando vocês estão bravos, magoados, odiosos, vocês estão no inferno. Ok? Perguntas?